aqui, graça e paz, estamos aqui mais uma vez para a exposição da Palavra do Senhor e continuamos no assunto das 5 solas. Estamos este mês falando neste assunto aqui às terças-feiras, que sim, lembrando a Reforma Protestante. Esta noite nós estaremos a falar o texto, o tema da nossa mensagem é Sola Gratia. E iremos assim, nos permitindo o Senhor, abordar este assunto de extrema importância para a Igreja do primeiro século, foi de extrema importância para a Igreja de Cristo Jesus durante o período da Reforma e é de grande importância para as nossas vidas. É ensino bíblico fundamental para todo o salvo. Salvação somente pela graça. Nós iremos orar ao Senhor e assim, já dando seguimento, estamos só tentando transmitir também noutros canais aqui, conforme a boa mão de Deus nos permite. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Tudo a postos? Oremos então. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos e te agradecemos esta noite por podermos estar aqui na tua casa, transmitindo, Senhor, a tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque a tua bondade e misericórdia são grandes para conosco. Te pedimos, Senhor, que tu operes na nossa vida e nos conduzas no estudo deste assunto tão importante e possamos ser edificados. Pai, para aqueles que estão em casa, te pedimos da mesma forma, tu possas estender a tua mão, tu possas, Senhor, abençoar, tu possas, ó Senhor, fazer o teu querer. Te louvamos, bendizemos e glorificamos e honramos, pois só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos vindo então a estudar as 5 solas. Nós estudamos há 2 semanas Sola Escritura, semana passada Sola Solos Christos e hoje Sola Gratia. Nós temos por base do nosso estudo a Santa e Bendita Palavra de Deus, como é óbvio, mas também temos abordado e tentado perceber sobre a Declaração de Cambridge aquilo que nós podemos entender como sendo a declaração que dá o corpo a estas verdades, ou que melhor, reúne estas verdades em um documento só. Alguma dificuldade aqui, mas continuamos transmitindo. Isso, tudo certo, graças a Deus. Então, na Declaração de Cambridge, nós encontramos um artigo completo precisamente sobre a Sola Gratia. O texto bíblico que eu gostaria que nós lêssemos hoje está em Efésios 2, 8 a 10. Então, se você quiser abrir a palavra do Senhor comigo, Efésios 2, 8 a 10. Um texto bem conhecido que nós quase sabemos de cor, o texto que eu mais uso na exposição da salvação, porque nos traz um contexto completo e um entendimento completo de tudo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina e que é de grande bênção para as nossas vidas. Efésios 2, versículos 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O texto é claro, o texto é bem simples e nós podemos encontrar neste texto tudo aquilo que nós precisamos de entender sobre a graça que é de uma dádiva do Senhor, ela vem de Deus, Deus opera a salvação através da graça que Ele estende a pecadores para que eles possam vir ao conhecimento da verdade. Nós entendemos então claramente pelo texto que isso é a graça, pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Percebemos então, claramente no versículo 8, que Deus é que concede essa graça salvadora e não vem por obra de alguém. O versículo 9 é muito claro, diz: não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Todo o salvo em Cristo Jesus, ele se regozija somente em Deus e ele se satisfaz e se deleita no Senhor, sabendo que a salvação da sua alma foi concedida e operada por Deus. Enquanto que, por um lado, traz uma confiança absoluta na salvação, dado que não está dependente de homem algum, não está dependente de si próprio, não está dependente das suas obras, mas por outro lado também traz uma glória completa ao nome do Senhor, porque somente Deus opera essa obra. Então, se somente Deus opera essa obra, não há obra nem participação humana, a glória pertence somente a Deus. E seria para nós roubar glória ao nome do Senhor se nós acrescentarmos alguma obra humana para a salvação.
Não quero com isto dizer que não há obras resultantes da salvação, por certo que há. O João Batista pregava e dizia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Aquele que se arrepende, aquele que é salvo, que é lavado, que é remido pelo sangue de Jesus, ele produz obras que revelam essa salvação que acontece na sua vida. É essa salvação que há somente em Cristo Jesus. Então, a salvação não vem pelas obras, mas ela produz obras no salvo que manifestam Cristo Jesus. No versículo 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós entendemos pelo texto que as obras não fazem parte da salvação. A salvação é uma dádiva divina, mas uma vez salvos, essa obra, essa salvação produzirá obras dignas de arrependimento, produzirá obras de santidade, produzirá obras que refletem o bom perfume de Cristo, refletem na vida do salvo o caráter de Cristo Jesus divino. Então, entendendo isto, eu gostaria que nós lêssemos agora a declaração de Cambridge, que fala precisamente sobre sola gratia. Diz assim: reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. Então, o que é que a declaração de Cambridge fez? Ela não criou uma estrutura nova, ela não criou uma nova doutrina, ela não criou uma nova teologia, uma nova forma de ver a salvação. Ela foi rebuscar lá atrás os escritos, inclusive de Paulo aos Efésios, como você pode ver ali no ecrã, e foi e colocou em palavras, começando pela palavra reafirmamos. Você vai notar que todos os artigos da declaração de Cambridge começam com a palavra reafirmamos. E numa segunda parte você vai encontrar a palavra negamos. Primeiro reafirmamos, então voltamos a afirmar, salientamos e reforçamos a nossa fé, a nossa crença nos mesmos princípios. É por isso que todos os anos nós aqui na igreja, nós lembramos a reforma durante o mês de outubro. Nós lembramos a reforma durante o mês de outubro porque torna para nós tão clara a evidência daquilo que nós queremos, e nós queremos então reafirmar a nossa fé nos mesmos princípios. Nós fugimos de coisa nova, nós fugimos de inovação e invenção. Nós queremos reafirmar as doutrinas antigas, as doutrinas bíblicas, as doutrinas que foram escritas há tantos anos atrás e que são para nosso ensino. Reafirmamos então que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. Então veja o que acontece na salvação. Quando nós reafirmamos na salvação que da ira de Deus nós fomos resgatados, isso unicamente pela sua graça. Então o que acontece, e nós precisamos de entender isso, é que aquele que não tem Cristo Jesus, ele permanece debaixo da ira de Deus. Nascemos com uma natureza pecaminosa, pecamos contra Deus, desobedecemos a Deus, fazemos aquilo que é desagradável aos olhos do Senhor, e como tal a ira de Deus está para vir sobre todos, por causa que Deus é um Deus justo e não deixará passar impune todo o mal. Contudo, nós encontramos nas Escrituras claramente anunciado que Cristo Jesus, ele salva pecadores, ele tomou o preço, ele tomou o lugar de pecadores para que pecadores fossem salvos por essa graça estendida a eles, não por obras que tenham feito, de uma forma extraordinária e maravilhosa, e a esses a quem foram estendida a sua graça, que creem em Jesus, que se arrependeram dos seus pecados, que se deixaram as obras de impiedade, eles alcançam misericórdia segundo a boa mão de Deus, e eles são chamados, atraídos à salvação unicamente pela graça. Não existe outro Salvador, somente Cristo, vimos a semana passada. Não existe outra palavra, outra autoridade, somente as Escrituras, vimos há 2 semanas. E também vemos hoje que somente pela graça. Não há outro caminho, não há obra que alguém possa fazer. Nós apelamos e exaltamos a obra salvadora de Cristo Jesus unicamente pela graça, por essa graça, de forma em que Deus é exaltado. E sempre chamamos a atenção e colocamos precisamos de colocar em nossa mente de uma forma firme
que Deus é glorificado na salvação de pecadores, o seu amor é revelado quando alguém é traído a si, é livre da condenação, sem merecer, sem um ato de justiça, sem ter feito alguma coisa que agradasse a Deus. A palavra do Senhor diz que mortos em delitos e pecados, o homem é-lhe dado vida, o ser humano é-lhe dado vida para que possa crer ao ato da regeneração acontecendo na vida de alguém. O Espírito Santo trabalha, essa pessoa volta-se para Deus, crê em Jesus, os seus pecados são perdoados, é limpo e prossegue numa vida de santidade agradável ao Senhor nosso Deus. Então a obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo. Você pode ler ali, a obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos da nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele ilumina Cristo e ele traz a verdade de Cristo, ele revela a verdade de Cristo e ele livra do pecado e ele traz da morte à vida espiritual. Enquanto que na declaração de Cambridge, por um lado, nós vemos que eles reafirmam as doutrinas antigas, eles também negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas, por si só, não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida por natureza não regenerada. É muito importante nós entendermos isto e talvez é mais fácil nós entendermos o que nós dizemos, mas a prática deste ato, a prática desta verdade, ela é bem difícil no ser humano. Porque tudo aquilo que nós fazemos, nós queremos ter no controle. Nós queremos fazer coisas que dependam de nós próprios. Nós queremos praticar alguma coisa e ter um resultado daquilo que nós fazemos. É fácil para nós entendermos que nós trabalhamos e como trabalhamos, nós ganhamos o nosso pão. É fácil de nós entendermos que as obras que nós fazemos, nós vemos o resultado delas. É muito difícil nós entendermos e aceitarmos que não tendo feito nós nada, Cristo Jesus tomou o nosso pecado e carregou sobre si. É fácil nós dizermos, mas a prática desta ação, ela é bem complicada na vida de qualquer ser humano. E nós vamos ver isso daqui a pouco através de uma exposição de uma parábola de Jesus. Nós já iremos chegar aí. Eu gostaria de ler com o texto, então o texto que nós lemos, diz, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Perdão, a primeira parte do texto que nós lemos a partir do versículo 8. Versículo 1 a 3 diz assim: E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então veja o que aconteceu. A salvação, ela acontece sendo que o pecador ainda está no seu pecado. Ele é chamado à salvação. Deus estende a sua graça. O Espírito Santo vem e o faz crer para que ele então possa ser salvo, porque estava morto em ofensas e pecados. Às vezes nós colocamos a ideia de que a salvação é como aquela figura que nós criamos habitualmente, que o pecador está a afogar. E então, porque ele está a afogar, é-lhe atirado a boia, que seria o Evangelho, né? Então, quando é atirado a boia, o pecador agarra aquela boia e parte e é trazido para a terra. Metade da obra nessa salvação, se fosse dessa maneira, era daquele que tinha a boia e era daquele que se agarrou à boia. Uma parte era aquele que jogou a boia, sem ela o pecador não podia ser salvo, não podia, o afogado não podia salvar, mas ele também teve uma ação e agarrou a boia. Mas não é isso que nós encontramos nas Escrituras. A salvação não é uma boia que Deus atirou e o ser humano agarrou. A salvação é dada àqueles que estavam mortos em delitos e pecados. E se eles estavam mortos, eles não tinham ação. Na verdade, se queremos colocar a ideia do afogamento, de alguém que está no meio do mar, que está-se a afogar, é alguém que já estaria morto, já estaria no fundo do mar, e Deus vai lá no lugar da perdição, no lugar onde a pessoa está no seu pior estado, morto em delitos e pecados, completamente desobediente, abominável a Deus, e Deus vai e pega e traz e resgata
do inferno, resgata da condenação, resgata através do sangue precioso de Cristo. Há poucos minutos atrás eu disse que Deus era um Deus justo. E como é um Deus justo, Ele não pode deixar impune o pecado. Assim também Ele não pode deixar que alguém permaneça nos seus pecados e continue por toda a vida permanecendo nos pecados. Então, quando nós falamos de Cristo, quando nós falamos de salvação, quando nós falamos de cruz, nós temos que entender que na cruz os pecados dos salvos foram colocados e Cristo pagou o preço por completo. Ele pagou o preço e Ele levou sobre ele os pecados de todo aquele que será salvo. Ora, não poderia ser duas vezes, não poderia ser pago de duas vezes. Só pode ser pago por uma vez. Então todo aquele que não tem os seus pecados perdoados e pagos em Cristo na cruz, ele irá estar em condenação eterna. É por isso que a salvação é uma salvação eterna. O texto continua e diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O texto é tão lindo, o texto é tão precioso aos nossos ouvidos. Todo salvo, quando lê este texto, o seu coração se enche de alegria e de regozijo. Eu espero que seja o caso, não só estão aqui na sala, mas você que está assistindo online, que possa ser o coração cheio de alegria, que o Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor com que nos amou, e Ele, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O texto diz e continua: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, quando nós olhamos o texto completo agora, que lemos todo o texto, nós percebemos a riqueza e a explanação deste assunto, em que a salvação é um ato, então, somente da graça, feito por Deus, para que, através do qual o ser humano é recebido, é aceito por Deus, é trazido a Deus para ser salvo, e a obra completa é a obra de Cristo no Calvário. Então, a glória e a exaltação é somente de Deus. Por um lado, eu gostaria que você pensasse, refletisse comigo sobre isto. Se houvesse uma participação humana, como eu já disse, então alguém poderia dizer: eu fui salvo, mas eu também fiz alguma coisa. E você vai encontrar isso muito, mesmo em meios de pessoas até piedosas e de algum sentido, querendo até, sendo até de alguma forma sinceras. Pessoas que a gente encontra até de alguma forma sinceras, que elas querem e tentam, por todo o lado, a ser participantes da graça, e não sentindo-se como tendo alguma coisa sobre isso. E a gente assiste às vezes a testemunhos, como já disse, até pessoas às vezes sinceras, e você vai ver que a pessoa vai dizer assim: e eu fiz tal coisa, e eu dei um passo, e eu cheguei-me a Deus, e eu fiz não sei o quê. Quando, na verdade, se estava morto em delitos e pecados, como eu já expliquei, como é que poderia ter feito tal coisa? O que eu gostaria de agora, para pormos em prática tudo que nós falamos até agora, eu trouxe a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. Tá? Eu penso que os irmãos da igreja receberam o meu texto, não sei se tiveram a oportunidade de ler. É chamada a parábola do filho pródigo, e deixe-me só fazer aqui uma pequena nota, que a parábola do filho pródigo, essa expressão, essa epígrafe que você encontra na sua Bíblia, ela não é canónica, tá? Porque a divisão de textos, títulos, não estava no cânon sagrado, não estava no original, ok? São questões que foram acrescentadas para ser mais fácil. Imagina que eu começava a ler a carta toda aos Efésios para chegar ao versículo 8 para você ler comigo, como nós já lemos hoje aqui. Então não foi dividido para se tornar mais fácil e foi colocado títulos. Quando eu cresci, eu ouvi a parábola do filho pródigo diversas vezes e ouvia qualquer coisa que nunca trabalhou bem na minha mente. Eu nunca percebi a posição do filho mais velho. Aliás, durante muito tempo, eu achei até que o filho mais velho tinha razão. Eu achei que aquele pai era um pai injusto. Mas vamos ler o texto, amém? Vamos ler o texto do versículo... acho que eu trouxe aqui. Do versículo
25 ao versículo 32. E nós vamos perceber que o título, a epígrafe, a parábola do filho pródigo, eu acho que ficaria melhor a parábola dos dois filhos, né? Os dois filhos pródigos, talvez, ou os dois filhos errados, ou qualquer coisa assim. Mas a gente vai chegar lá. Vamos lá ver aqui. Lucas 15, 25 a 32. Se você puder abrir aí a palavra de Deus comigo, eu só trouxe aqui umas pequenas pontos, eu não trouxe o texto todo, tá? Nós conhecemos, né, a parábola do filho pródigo, conhecida a parábola do filho pródigo, o filho mais novo pediu ao pai a parte da herança que lhe pertencia, na verdade não pertencia nada porque o pai não era vivo, e foi lá e gastou tudo, e quando não tinha nada lembrou-se do pai, aliás lembrou-se dele próprio, né, e que estava a passar necessidade, e então foi lá e voltou e o pai o recebeu. Quando o pai o recebeu, vamos ler o que aconteceu, tá? E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse-lhe: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E sendo o pai estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Até aqui. Quando eu cresci a ouvir a parábola do filho pródigo, e eu muitas vezes dei comigo a pensar que este rapaz tinha alguma razão. Não é? São dois filhos, um deles bandido, preguiçoso, né? Sem escrúpulos, pega na metade da herança, gasta tudo, faz lá o que quer, e tem uma ideia quando faltou tudo, não é? Diz o texto que ele lembrou-se do pai. Na verdade, ele lembrou-se dele mesmo, porque até vontade de comer bolota ele teve. E o sentido do texto de comer bolota, irmãos, e apacentar porco, não é o sentido que nós damos hoje de ser fazendeiro, não é? Tem gente lê aquilo e acha que é a gente lá na província, ser fazendeiro. Não é isso. É que o judeu não mexia em porco, não é? O assunto era mesmo baixo onde ele chegou. E naquele momento, naquela situação, ele lembrou-se que queria ser empregado do pai. Quem sabe o meu pai me contrata, pelo menos eu como. Bem? E volta para o pai. O pai recebe, de braços abertos. Mas metade da herança tinha ido, não é? Estamos a ficar na parábola, não é? Metade da herança tinha ido, o filho mais velho. Agora tudo que estava na casa era do filho mais velho, porque o outro já tinha desperdiçado tudo, não? Agora o pai recebe e o rapaz estava onde? No campo. O mais velho, olha o texto comigo, tá? Onde é que estava o mais velho? Estava no campo. Chega do campo e depara-se com aquela festa. E o bezerro cevado já tinha ido. Quer dizer, o melhor bacalhau, né? Se fosse português. Já tinha ido. E festa, e música, e dança. E ele vinha do campo. E ele chega ali e diz: mas que é isto? Nunca eu tive nem um bezerro cevado. Nem eu tive, como é que ele diz, um cabrito, né? Nunca o pai deu nem um cabrito para ele fazer uma festa com os amigos. E agora vem o outro que desperdiçou tudo. Quer dizer, olha a ideia, né? Mas ele vai herdar agora metade da minha parte também. Mas agora também vem para casa. Mas o que é isto? Isto agora é meu. Pelo menos, não? E o pai sai fora e dá a pior desculpa da vida. O pai devia chegar fora e dizer assim: olha, é assim, hoje é festa, ele amanhã vai trabalhar. Se ele não for trabalhar, vai para a rua. Bem, seria o que nós, num pensamento normal, teríamos. O pai vai, ao menos o pai vai pôr na linha e vai explicar ao filho mais velho que isto foi uma parte, né? Aí o pai sai para fora e dá a pior desculpa do mundo. Não podia fazer pior. E diz: filho, tu sempre estás comigo. E diz ele: eu sei, porque trabalho, né? Claro que eu sempre estou aqui. E todas as minhas coisas são tuas. Que todas? Ele já tinha outro, tinha levado metade. Onde é que estão todas? Que todas? Todas as de agora. Mas era justo, o pai diz que era justo, alegrarmos-nos, folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu e tinha-se perdido e achou-se. Eu não vou perguntar quantos concordaram com a minha linha de pensamento, que é para ninguém ficar envergonhado daqui a 10 minutos. Porque
durante anos, irmãos, eu debati-me com este assunto e disse, mas o rapaz tem razão. Tem razão. Se ele fosse meu irmão, eu ainda lhe batia por cima. Chineladas no meu irmão para ver se ele ganha juízo. De onde é que nós tiramos isso? Eu queria explicar agora porque é que eu não concordo com a epígrafe, a parábola do filho pródigo, porque este filho que está aqui tem um papel muito grande nesta história e normalmente, inclusive em histórias para criança, a gente quase que só conta a outra parte e esta passa de lado. É certo que o texto ocupa menos, parece mais uma nota de rodapé. Mas, irmãos, e este filho mais velho representa a ausência da mensagem desta noite. E este filho mais velho representa a ausência de graça. Esse filho mais velho representa todo o crente que acha que fez alguma coisa para Deus. Este filho mais velho representa mais nós que estamos na casa do Senhor do que o outro filho que voltou. E a ideia que nós às vezes também damos que o outro filho era um desviado que voltou, também é perigoso o assunto. Mas eu não queria entrar nessa parte, que eu queria me focar no filho mais velho. O que é que acontece com este filho mais velho? A tendência que nós temos de achar que somos participantes da salvação e que Deus nos deve qualquer coisa. A tendência imediata que nós temos para pensar que, na verdade, nós somos participantes da salvação. E este rapaz achava-se no direito de ter um cabrito. Ele achava-se no direito que ele era mais do que o outro que tinha ido embora. E no nosso pensamento humano, faz ou não faz sentido que o filho mais velho tinha direito? Claro que faz. Qual é a nossa tendência? É nós nos justificarmos a nós próprios baseado numa graça divina, porque afinal tudo era do Pai. Correto? Tudo era do Pai. Anyway, que o Pai não era vivo. Tudo era do Pai. E tudo aquilo que o Pai tinha, do qual eles, os dois filhos, deviam desfrutar, e eles estavam um coelho no prémio. Um e outro. Os dois eram iguais. Até ao ponto de querer as coisas do Pai, os dois eram iguais. O outro achou que podia fazer tudo sem o Pai. Correto? E este achou que o Pai lhe devia alguma coisa. É bem possível que este esteja bem pior que o outro. Porque não foi capaz de entender que tudo aquilo que o Pai fazia, tudo aquilo que o Pai era, tudo aquilo que o Pai apresentava, vinha tudo dele de qualquer forma. Não tinha nada a ver com o esforço dele. O Pai lhe dava a oportunidade dele usufruir de tudo aquilo que o Pai lhe dava. Vamos pôr isto de uma outra forma bem prática para nós. Sabe aquela tendência que a gente tem de ser muito santo por causa de determinada coisa que nós fazemos? Por causa da vida de oração que nós temos, por causa da assistência aos cultos, por causa dos dízimos que nós damos, por causa do evangelismo que nós fazemos, por causa dos posts que pomos no Facebook, por causa das vezes que falamos de Jesus a alguém. E achamos que o nosso papel na casa do Senhor é fundamental. Achamos que que temos que Deus tem alguma coisa a ver com que Deus nos deve alguma coisa. Ou olhamos para outro irmão que nós, no nosso entendimento, achamos que é mais fraco, porque este irmão mais velho estava a achar que o outro estava mais fraco, não é? O outro não merecia. O outro não devia estar aqui. Quando, na verdade, eles eram os dois iguais. E um já tinha percebido que sem o Pai não valia nada. E este ainda estava a achar-se no direito de exigir alguma coisa ao Pai. Graça, entendida e praticada nas nossas vidas, é perceber que até o ar que respiramos vem de Deus. É perceber que alguma coisa que nós façamos no reino dos céus é privilégio. É perceber que tudo o que nós fazemos... Você sabe uma expressão que nós usamos, que está correta, mas que às vezes nos induz em erro? Escuta, é uma expressão que nós usamos normalmente, que ela está correta. Não deixe de usar, mas pense às vezes não induz em erro.
E eu dei a minha vida a Jesus. E a ideia que a gente tem do eu dei a minha vida a Jesus é aquele contrato que a gente faz, por exemplo, às vezes é pior ainda, né? Mas vamos subir um pouco o padrão aqui, para não ficar também tão feio. É aquela ideia do casamento, não é? A gente vive para o nosso cônjuge, os dois se tornam uma só carne. Mas é que você está a comparar duas pessoas do mesmo nível. Se dei a minha vida a Jesus. Jesus, eu dei a minha vida para ti, porque ela era de quem? Se eu dei, era minha. Senhor, eu tinha a minha vida, eu tinha as minhas coisas, eu fazia do meu jeito. Agora eu dei a ti. Ao menos, mantenha a minha alma salva, não é, Senhor? Não cai, às vezes, não caímos, lamentavelmente, nessa ilusão, nesse erro, nesse pensamento, por causa de... Eu não estou a dizer para nós deixarmos de dizer eu dou a minha vida, e quando nós cantamos, eu, Senhor, entrego a ti a minha vida, não deixe de o fazer e de o dizer, só entenda uma coisa, essa vida que você está a entregar a Deus, ela não valia nada sem Deus, e até sem Deus ela já era de Deus. Porque é Deus que providencia tudo. A oferta que nós colocamos na igreja era de Deus, irmãos. A saúde que nós temos, qualquer serviço que a gente faz na obra do Senhor, era de Deus. Você sabe que evangelizar é um privilégio? Que a gente às vezes não percebe e pensa que está a fazer uma grande coisa porque você vai falar de Jesus a alguém? Eu li um artigo esta semana, acho que era 7 benefícios de evangelizar. Benefícios próprios. Quando eu evangelizo, eu lembro as verdades do Evangelho a mim. Quando eu evangelizo, a minha fé aumenta. Quando eu evangelizo, eu me aproximo mais de Deus. Veja bem, tudo o que nós fazemos ao serviço do Senhor é participação da graça. Não participação da graça no sentido de acrescentar ou fazer alguma coisa pela graça. É participar no sentido de usufruir, de ser beneficiado. Você coloca alguma coisa, você dá alguma coisa de si a Deus, porque não pertencia já a Ele. A questão é esta, irmãos. A participação, a nossa colocação diante da graça é esta. A nossa vida valia nada. Era para ser condenada. Merecia o inferno. Deus veio salvar a nossa alma, um ato totalmente da graça de Deus, um ato totalmente do Senhor. Ele faz isso. E quando Ele faz isso, Ele nos dá o privilégio de sermos participantes. O que é que este filho devia tentar a fazer naquele momento? Não pensar nele, alegrar-se com o regresso do irmão e perceber que tudo vinha do Senhor. É fácil entender que o pai nesta parábola é Deus. E os filhos quem são? Quem é este filho mais velho? É aqueles que, sendo parte, não são parte. É aqueles que jamais entenderam a graça. É aqueles que querem ter o controle na mão, achando que tem alguma coisa. Você já ouviu orações do género: Senhor, eu sou fiel a ti. Já ouviu pregações assim do género? Diga a Deus, você é dizimista, você devia de ter, você devia de fazer, Deus está. Deus deve-nos tanto. Uma vez ouvi uma mensagem, eu minha esposa um hino, e ela virou-se para mim e disse: mas Deus tem uma dívida para comigo que não é brincadeira. Depois ela converteu-se. Não, ela disse isto a brincar, claro, lógico. E eu depois me ouvi e disse: mas é verdade. Chega no final, a gente ouve testemunhos que começam assim. E eu, um dia, fiz tal coisa. Depois fiz outra, depois fiz outra, depois fiz outra, depois fiz outra. Já ouviu testemunhos assim? Começa com eu tão grande que não tem espaço para Deus. Não foi Deus que salvou a minha alma, não foi Deus que me resgatou, não, fui eu. Você já ouviu convites à salvação? Deu uma chance para Jesus. I'm going to give it a try. Talvez, se funcionar, eu fico. Você fez uma coisa à experiência? Você já fez uma coisa à experiência? Olha, a gente está à experiência em North Arlington, right? 4 semanas. Está a funcionar, acho que eu fico. Você dá assim uma chance para Jesus? Deixa eu ver. Vamos ver se funciona. Quanto tempo eu devo dar uma chance para Jesus? Um mês? 2 meses?
Vai, ele é Deus, deve operar mais rápido, não? Ou uma semana, ver o que é que ele faz na minha vida por uma semana. Se ele fizer... E uma vez vi uma pessoa, irmãos, que virou-se para um pastor e disse assim, olha onde chega a abominação. Ele tinha um problema no braço e disse assim, se Deus me curar, eu aceito Jesus. Já está foi tão errado já, né? Aí o pastor orou por ele. Eu não fazia. Nenhuma. Se você quer, você está a fazer barganha com Deus, você quer negociar com Deus, o que você pensa que é para dizer isso a Deus? Você tem clamado todo o coração e dizer, Senhor, salva-me, tem misericórdia de mim, Ele vai salvar se Ele quiser. Deus salva quem Ele... Deus salva se quer, Ele não é obrigado com ninguém. A única coisa que obriga a Deus é Ele próprio. É por isso que eu sou tão fascinado por Deus e pela salvação pela graça. Sabe por que eu sou tão fascinado? Porque a única coisa que obriga a Deus é Ele próprio. E quando Ele obriga a Ele próprio pela sua própria palavra, é o ideal, porque se fosse pela minha eu estava perdido, irmãos. A beleza da salvação, a beleza de Cristo Jesus, da exaltação de Deus, é que nós ficamos tão fascinados ao perceber que vem inteiramente de Deus e depende só dEle. Por isso é que não falha. Você sabe que a gente faz coisas que a gente fica na dúvida, não é? A gente, não é? Arrisca às vezes umas coisas e a gente fica na dúvida. Será que vai dar certo? Não vai dar certo? Não vai dar certo? Durante muitos anos eu era assim que tinha medo de arriscar. Agora eu sou mais um bocado à vontade. Tira para ali, tira para lá, a gente arrisca. Mas às vezes dá errado, não dá? A gente tentou uma coisa que não deu certo. Mas Deus não é assim, irmãos. Deus não é assim. E Ele não depende de nós. Sabe se Deus dependesse de nós? Tem expressões, irmãos, que nós usamos que são tão ausentes de graça. Deus quer, mas o homem não abre o coração. Seriously? Sério? É tão capaz da gente entender, irmãos, que Deus faz mesmo o que Ele quer mesmo. Ele é Deus, Ele opera. Ele realiza. Nós temos o privilégio de participar. Eu não posso dizer que não a Deus. Estamos a entrar claramente no assunto da graça irresistível. Eu não posso dizer que não a Deus, irmãos. Eu simplesmente fico no meu canto e dou graças a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é, por tudo que Ele opera. Maravilhosa graça. Oh, graça admirável. Sem igual. Que nós cantamos. Amazing Grace. Tão extraordinária e maravilhosa. Só Deus opera, só Deus faz. E nós nos colocamos nas mãos do Senhor e deixamos Ele agir, confiando no Senhor. A pessoa, alguém chegar diante de Deus e negociar com Deus? Irmãos, estamos em época de eleições. Você não consegue nem negociar o seu voto com o Sr. Donald Trump. Vai lá negociar o seu voto. Eu vou votar em ti se tu me deres uma casa. Um emprego podia, não? Porque com tantos empregados que ele tem, ele de repente podia-se pedir um e empregar você. Eu vou negociar contigo um emprego. Você vai ter coragem a fazer isso? Vai lá fazer isso com o negócio que come. Agora quer fazer com Deus? Era o que este filho estava a fazer. O irmão chega à casa e ele diz, pai, sério? Nem um cabrito? E para ele um bezerro cevado? E o pai diz, todas as minhas coisas são tuas. O que é que tu não tens? O que é que tu não tens? O que é que te falta? O que é que tu queres? Ele queria negociar com o pai, ele queria ter controle, ele tinha direitos. Irmãos, ninguém que é alcançado pela graça pode agir assim. Ou então não percebeu nada da graça. Você percebeu que a lei de Moisés, lá no Antigo Testamento, tinha como intenção mostrar, apresentar que somos pecadores. A lei tem como função mostrar-nos que nós somos pecadores. Porquê? Precisamos da graça. É o que nós precisamos. Você percebeu que o povo de Israel rejeitou Jesus? Baseados em muitos cumprimentos da lei. Nós iremos ver no domingo que vem pela manhã exatamente um caso claro disso. De uma religiosidade que matava. Mas eles achavam que, cumprindo aquelas regras, estava tudo certo. Mas o coração não era voltado para Deus. Aquele que é voltado para Deus, que é alcançado pela graça, eu já falei, ele tem obras de arrependimento, mas ele nunca chega diante de Deus e reclama as suas obras. Quando você chegar no céu, você já sabe isto, não é? Eu disse há pouco, irmãos, que a teoria nós sabemos, a prática destes atos são muito difíceis, porque nós queremos ter controle. A gente quer ter controle.
Na verdade, a gente gosta de pagar. Mas na cruz não pode. Você não pode pagar. A gente gosta disso. Não devo nada a ninguém. O que eu tenho é meu. Fui eu que fiz. Mas na salvação não dá, irmãos. Você não fez nada. Fica tudo desarmado. Você fez alguma coisa? Não fez. Foi Deus que fez. Fica desarmado completamente. Mas a gente gostaria que fosse assim. A nossa tendência é essa. Os religiosos faziam isso, não é? Eu cumpro isto, cumpro aquilo, cumpro o outro. Eu faço esta maneira, faço aquela, faço a outra. Obras, 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 obras. Aquele que é salvo, ele produz obras, mas jamais se gloriará nelas. Porque ele percebe que foi o Espírito Santo que operou essas obras e as revelou através da sua vida. Somente a graça. Irmãos, se nós pudéssemos entender isto, se nós pudéssemos, Deus tiver misericórdia de nós esta noite e nos fizer entender isto de uma forma profunda e maravilhosa, nós iríamos, por certo, ter uma vida de louvor mais intensa, glorificar e exaltar cada vez mais a Deus, viver cada vez mais para a glória do Senhor, estar cada vez mais na presença do Senhor. Irmãos, vamos orar, vamos pedir a Deus que o Senhor opere na nossa vida, segundo a sua boa mão e a sua misericórdia. Pai eterno, nós louvamos o teu nome e te bendizemos e nos alegramos e regozijamos em ti, Senhor, te pedindo que a tua mão seja conosco, que nesta noite as verdades que nós estudamos aqui que alcancem as nossas vidas. Perdoa-nos, ó Pai, às vezes temos tentado ser participantes e trazer da nossa própria autojustiça as nossas ideias e achar que merecemos alguma coisa. Ajuda-nos, Deus, a pôr em prática estas verdades, somente pela graça, somente pela graça. Te louvamos e te adoramos no nome de Jesus. Amém. Podemos ficar sentados por mais um minuto, irmãos?